primeira parte das artes liberais, né? Aí teve uma contextualização rápida, né? Eu recomendei aquela aula que é muito melhor para essa parte, do José Nasser, professor, né? Que é no YouTube. E eu também já entrei um pouco, não trouxe o Trivium também, eu já entrei um pouco no conteúdo do Trivium, daquela edição da Realizações, da irmã Mary Joseph, muito bom, muito bom. Eu entrei um pouco no conteúdo, e o que acontece? Vendo a maravilha que é o objeto de estudos, né, os estudos trazidos ali pelo início das artes liberais, a gente buscou então, como instituto, se aprofundar nesses assuntos da razão natural que alcança para o que ela foi feita, né, e alcança sua realização e vai descobrindo verdades e descobre depois a verdade absoluta, né. Então hoje a gente vai chegar a partir das verdades menores da vida, do mundo, até a verdade suprema. E a gente vai começar a ver um pouco das ramificações que isso traz em cada uma das faculdades da alma e também nos aspectos da própria realidade em si, tanto da realidade imaterial quanto da realidade material. Então, são estudos que dão sentido para a vida, explicam a vida apenas com a razão, e são estudos que também auxiliam muito a fé, porque quando São Tomás diz muito bem, né, o doutor da igreja, o doutor comum da igreja, a fé não contradiz a razão, não contradiz a razão em nada, nada. E a razão não contradiz a fé. Sendo, na verdade, a definição verdadeira de fé, a adesão do intelecto a uma verdade revelada. Isso é muito importante, porque hoje em dia, quando fala de fé, cada definição, assim, especialmente por padres, assim, aí vem umas coisas de crendice, outras meio supersticiosas, outras sentimentais, coisas que não correspondem ao que a igreja ensina e o que a vida mostra pra gente. O que a vida mostra. O que a igreja ensina e a vida mostra é de uma perfeição tamanha que a gente vê, a gente quase sente, mas a gente entende, na verdade, quão real são essas coisas, né? Então, vamos lá. Infelizmente eu não tenho cabo aqui e a gente vai colocar aí para vocês. E eu vou colocar aqui para os amigos presenciais. Então é o seguinte, o tema, né, é do conhecimento racional de Deus e da alma imaterial, né? Basicamente isso. E para a gente entender isso, antes de mais nada, nós temos que ter algumas premissas para começar a nossa investigação da vida, né? Algumas bases para a gente ir adentrando no mistério da realidade, digamos assim. Uma delas, que é a principal e da qual a gente tem que se agarrar totalmente, porque se aí no início da investigação ela está aqui a nossa premissa, a gente vier um pouquinho para cá, o resultado vai ser totalmente diferente. Por exemplo, a gente vai começar aqui e vai fazendo assim, ó, vai crescendo, cada vez mais a gente vai descobrindo mais coisas absurdas. Aí se a gente partir de uma premissa um pouco diferente, a gente vai para um caminho totalmente diferente, coisas totalmente doidas e erradas no final das contas, né? A vida é como se fosse assim, aqui está a verdade, como se fosse um círculo, várias premissas para você sair. Essa premissa é da verdade, e aqui tem várias milhares de outras premissas que você pode começar, né, a sua investigação, que vão te levar a erros absurdos. Não vão te levar na verdade, e às vezes em alguns pontos toquem na verdade, mas na sua base não chegam lá e te afasta da realização plena. Então isso é muito importante mesmo, por isso que eu dei essa ênfase, que é o seguinte, São Tomás de Aquino, o nosso grande... E aí, Alvin? Nosso grande referencial, ele define a verdade como adequação do intelecto à coisa, né? Ele fala, veritas est adequatio intellecto et rei. É a adequação do intelecto, a inteligência humana à coisa. Ou seja, a coisa em si, objetivamente falando, mas também dependendo para nós conhecermos, né,
do nosso intelecto, da nossa descoberta da coisa. Mas a gente pode adaptar essa frase para chegar no mesmo sentido que ele quis dizer, e de uma forma melhor para nós, assim, no mundo moderno, um pouco adaptada, na seguinte definição, que não é exatamente a dele, é que inteligência é a adequação do intelecto à realidade. Isso que é inteligência, no final das contas. Nossa, eu lembrei de uma coisa que eu estava no Trivium que eu não trouxe, mas não vai ser tão importante, que eu tinha que ler, mas deixa. Então o que acontece? É essa nossa adequação aos fatos objetivos, a essa descoberta objetiva, né? E por que eu falei que é tão importante a nossa premissa e saída? Porque existem teorias de grandes filósofos até que fizeram descobertas muito importantes, interessantes, mas que chegam num ponto que eles negam a realidade, a veracidade da realidade, como se fosse tudo o que nós vemos, tocamos, interagimos, como se fosse tudo mera construção da própria inteligência, que é uma loucura, assim, absurda, né? Só que no final das contas eu aposto que todos esses filósofos, ao atravessar a rua, olhavam para os dois lados, né? A verdade é essa, eles podiam fazer essa teoria, desse pensamento muito louco, mas ao fim e ao cabo mesmo, eles sempre queriam manter a vida deles, resguardar e desenvolver ela, né? Sempre queriam ser felizes também, no final das contas. E o que é ser feliz? Vamos começar então. Ser feliz, todo ser humano tem isso em si, né? Todo ser humano parte disso. Todo ser humano busca isso. E nós percebemos claramente, seja de qual civilização você for, de qual desenvolvimento civilizacional, cultural, geográfico você for, todo ser humano vai ter essa mesma necessidade. Não é verdade isso? Todo ser humano vai ter as mesmas potencialidades, embora cada um de uma maneira. No fundo, a essência é a mesma, né? Embora cada indivíduo seja diferente do outro. Isso também é muito importante a gente ter na nossa cabeça, porque muitos filósofos têm definições de humano como intrinsecamente ligadas ao contexto histórico, como se a essência e própria natureza humana ela mudasse na época na qual você está inserido. Isso é perigosíssimo, isso te leva a um relativismo absurdo. E a gente vai ver que o relativismo ainda hoje é a coisa mais ridícula, sem sentido e irracional que já surgiu. E, estranhamente, ela é o que mais predomina hoje em dia, né? É o que a igreja chama de mistério da iniquidade. A gente vai perceber daqui a pouco, agora, na verdade, que a verdadeira felicidade, a alegria, a finalidade da vida e de cada uma das nossas potencialidades é bem simples de ser compreendida e bem fácil de ser encontrada. Então olha só o que eu preparei no slide. Uma coisa que nós todos temos e que é interessante a gente observar isso principalmente em crianças, porque ela está no início do desenvolvimento humano e ela, digamos assim, ela ainda não foi muito influenciada pelas circunstâncias sociais, familiares, né, educacionais, etc. E a gente tem para sempre isso, que é aquela famosinha pergunta, né? O que é? A gente tem muito disso, né? A gente sempre tem isso. A gente sempre se pergunta o que é o frio, o que é o calor. As crianças perguntam o tempo todo para os pais, né? O que é o frio, o que é o calor, pai? O que é essa coisa que chegou aqui? Aí se fala de alma, se fala da realização da alma. Ele perguntou o que é alma, o que são os pensamentos. Vamos pensar também a gente o que são os pensamentos, né? Aqui nós temos para que serve isso? Por que um animal possui esses canos estranhos e orgânicos que transportam esse líquido vermelho? Por que é vermelho? Para que ele serve? E a gente esbarra também, nós e as pessoas ao nosso redor, né? A pergunta mais importante é por que eu existo? Quem sou eu? Mas eu não vou adentrar no conteúdo dessas perguntas, porque a gente já teve muito isso aqui, né? Mas, um pouco sim, mas eu vou adentrar mais em uma coisa que acho que a gente não viu muito, que é o que gera essas coisas são geradas em nós. Isso é uma coisa interessantíssima. Vou entrar, digamos assim, um pouco mais na forma do que no conteúdo agora, né? E olha só, pessoal, que coisa mais
profunda. Quando nós perguntamos isso, nós estamos realizando a primeira operação do intelecto, que São Tomás de Aquino diz. A primeira operação do intelecto é aquela nosso agir da inteligência buscando encontrar a substância da coisa, a essência da coisa. Isso é uma capacidade intrinsecamente, totalmente humana que a gente observa no mundo natural, né? O que é descobrir, buscar a essência e a substância de algo? É você descobrir a finalidade e o conceito da coisa, gerar um conceito e descobrir a finalidade. Por exemplo, uma coisa que a gente pergunta, que eu coloquei aqui, por que o animal possui esse cano que transporta esse líquido vermelho? Para que serve isso, né? A resposta para o que é isso não seria a gente descobrir a finalidade desse objeto que a nossa inteligência encontrou, porque para responder essa pergunta a gente vai falar o seguinte: não, isso é uma veia, e a veia ela serve para transportar nutrientes através desse líquido que tem vários glóbulos vermelhos, transporta oxigênio e outras coisas, para levar para as outras partes materiais dele, né, esses nutrientes necessários para a manutenção da vida corpórea. Então a gente responde falando isso e está respondida a questão, tá? Vocês concordam? Podem ser honestos aqui, podem indagar se tiver alguma coisa, pode discordar, até melhor para a gente se aprofundando nisso de verdade. Mas não está respondido a pergunta quando a gente fala isso? Sim. Mas então quando a gente responde isso, essas outras coisas, a gente descobre a finalidade delas, né? Isso que é interessantíssimo. Então a substância das coisas é a finalidade para a qual elas existem. O sentido delas é esse. Por exemplo, quando nós vemos um óculos jogado na natureza, uma pessoa que não conhece ao certo o óculos, você acha, o que é isso? Uma pessoa que nunca viu um óculos, se você entregasse um óculos para uma pessoa do passado, ali do século XII, a pessoa ia ficar assustada, né? Se você chegasse para ela e falasse, não, isso aqui você percebe facilmente que é uma liga metálica, composta por tal metal, etc. E aqui você tem um vidro, que você pega uma pedra e algo do tipo e super esquenta assim, e aí ela fica transparente, mas ao mesmo tempo ela fica transparente, fica desse jeito, você coloca aqui, está unido, você tem um óculos. Isso explicou o que é um óculos? A pessoa só com isso ela entendeu o que é um óculos? Ela não ia entender o que é um óculos. Para ela exatamente, isso teria sido uma coisa aleatória, então, pra que fazer isso? Isso é a mesma coisa de uma pedra, se for só isso, então, né? Uma coisa doida, assim, uma união de pedras, etc. Mas, quando você chega e fala, não, isso é um instrumento chamado óculos, convencionado como óculos, mas que ele serve para suprir uma deficiência da visão. Algumas vezes, para você, quando você não consegue enxergar bem as coisas ao longe, ele focaliza melhor para você enxergar. Então ele serve para melhorar a sua visão, corrigir o defeito da sua visão. Aí sim você explicou o que é um óculos, né? Então o intelecto busca descobrir a finalidade das coisas e as coisas têm uma finalidade. Olha que interessante. Isso se reflete até na arte, né? Porque a arte clássica, ela mostra a razão da coisa por existir. E a arte moderna não, ela não traz razão. Perfeito! Isso é uma das coisas do Trivium, que eu queria ler, mas que eu lembro mais ou menos e vou falar daqui a pouco. Perfeito isso. Então a gente descobre, e olha que interessante, a gente percebe que isso é natural, que isso não é uma coisa convencional, sociológica. Por quê? Porque a gente faz isso para as coisas que não têm interferência humana. Por exemplo, quando a gente quer descobrir a veia do cachorro, quando a gente quer descobrir outros elementos do corpo, do mundo que a gente observa fisicamente, né? Então essa operação da inteligência, a primeira delas, ela é natural. E olha só, isso mostra que naturalmente as coisas possuem sentido e finalidade. Mas olha só que estranho, porque para elas possuírem finalidade e serem elaboradas, a nossa experiência demonstra que elas então têm que ter sido criadas para isso, né? Porque coisas aleatórias não possuem finalidade, não é mesmo?
Não é possível uma coisa aleatória ter uma finalidade, assim? Se você pegar um monte de grama, pedra e uma casca de madeira e jogar num canto assim, sabe o que é isso? Aí você não tem resposta, de verdade, né? Sei lá, não, é só uma pedra, né, junto. Não tem finalidade. Então, olha só, apenas com a observação natural a gente percebe que a realidade, seus diversos aspectos, cada um deles tem uma finalidade diferente, mas tem uma finalidade. E a gente começa te levar por esse lado, no raciocínio, a gente vai perceber que o mundo natural, então, ele foi criado. E foi criado por alguém que possui intelecto, possui razão, e inteligência e vontade. Mas a gente vai entrar nisso daqui a pouco. Deixa eu ver o que eu tinha preparado. Ah, nossa, isso aqui é muito interessante. Aí agora a gente chega numa das partes que é mais, digamos assim, cabalmente tratar sobre a alma. Porque assim, a nossa investigação tem que partir das coisas mais micro, né, mais próximas de nós, para depois ela ir crescendo e avançando, indo para as coisas, para os entes, para os seres maiores e mais envolvidos. E lá no final, né, a gente entender por que cada uma das coisas foi gerada e como se deu isso e etc. Então a gente vai primeiro para essas coisas aqui. A gente já falou lá no trímio que o nosso conhecimento se dá primeiro pelas coisas que a gente apreende materialmente, né? E pelas coisas que a gente apreende e que a gente tem contato físico mesmo, né? Que aí depois elas são elevadas para a alma e depois elas são levadas para o intelecto, né? Isso se a gente só der uma mudança no ponto de vista, né? E desacelerar um pouco as coisas, né? Pra gente entender como que é o processo, que a gente vê rapidão já pega algumas coisas, né? Mas então, na verdade, a gente primeiro tem que ter o contato físico, igual a gente falou ali, de ouvir as coisas, né? Para entender. Igual a gente falou também de ler, que é aquele sinal visível, né? Que gera um sentido em união com outros símbolos visíveis, né? Que geram sentido quando possui uma harmonia com outros entes, né? Muito interessante isso, a gente entra na música quando a gente fala isso, né? Super interessante. E o que acontece? Olha só que coisa mais incrível que as pessoas não investigam. E uma das coisas que mostra que os primeiros humanos tinham ciência infusa, porque se a gente não aprender a escutar isso, a gente praticamente não vai descobrir isso. E se a gente não tiver outros conhecimentos e categorias no nosso ser que já estão próximas disso, a gente não chega a isso. Então, tudo que a gente sabe, a gente teve que aprender de alguém que já sabia, né? Mas se você for voltando no passado, como que começou a ter o conhecimento? Como que o ser humano ia começar a ter conhecimento de línguas, etc., das finalidades de muitas coisas, se não fosse infundido nele esse conhecimento? Você já viés com isso, na verdade? A gente nunca teria aprendido nada. Então, os primeiros humanos, eles tinham que ter o conhecimento infundido por alguém que já possuía ele. Se fosse assim, os tubarões, tem tubarões de 300 anos que estão... Era para eles estarem conversando e criando. Exatamente isso. Não é simplesmente evolução. Exatamente isso. Isso é um dos pequeníssimos argumentos, assim, que já demonstra, né? Mas nem o mais cabal que vai contra essas teorias, tanto socioconstrutivistas quanto evolucionistas, né? Isso já é uma demonstração clara, né? Mas a gente vai chegar mais ainda nisso, exatamente nesse slide. Olha só que interessante. Na reunião passada, a gente já conseguiu perceber e demonstrar a materialidade da alma, não foi? Vocês sinceramente acham que deu para demonstrar isso? Sim, sinceramente mesmo. Hoje a gente vai aprofundar mais ainda nisso. Mas a aula passada já demonstra, por exemplo, no nosso processo de abstração, de separação de coisas que na realidade material são impossíveis de estarem separadas, né? Por exemplo, nas coisas mais banais que existem, isso que é o interessante, quando a gente chega nas cores das coisas, quando a gente fala, não, pega o lápis verde e tal, a gente só conseguiu produzir por causa desse processo imaterial. Por exemplo, para a gente discorrer sobre certas coisas, para a gente até falar sobre química e física separado,
a gente já precisa de usar alma e material, porque não existe química e física separadas uma da outra, na realidade. O tempo todo os processos químicos e físicos acontecem ao mesmo tempo. Tanto o bombear do sangue, quanto os nutrientes que estão ali presentes, eles não são separados. Ah não, o corpo faz assim, processo físico, agora vem o químico. Ah não, o nutriente aqui não vai poder interagir enquanto está acontecendo o químico, o físico, ele bombeando. Não, é tudo ao mesmo tempo, o biológico vai ser travado. Não, é tudo integral na realidade. Por exemplo, quando a gente discorre sobre a gravidade, olha que coisa mais louca, porque é uma coisa que a gente sabe que é material, mas que não vê e que não toca, e que ao mesmo tempo ela é totalmente unida a outros corpos materiais, né? Porque embora a gente não saiba ao certo, na verdade, que seja gravidade, o ser humano não sabe. Isso tem teoria das cordas, né? Que fala que tem uns gravitons, que são micro-ultra partículas, nanopartículas muito menores do que o átomo, que empurram as coisas para baixo. Mas você também tem a teoria desenvolvida, eu não sei se foi criada, mas sei que foi desenvolvida pelo Einstein, né? De que a massa dos corpos celestes, ela causa uma distorção no tempo e espaço, que a massa densa do núcleo da Terra puxa as coisas para baixo, né? Isso são teorias, mas de qualquer maneira, a gente sabe que ela é inerente aos corpos celestes materiais, né? Mas ao mesmo tempo a gente consegue discorrer e trabalhar sobre ela separado dos corpos que a geram, né? E que são influenciados por ela. Como que a gente faria isso se a gente fosse só matéria? Seria interessante isso, porque olha só, nós seríamos igual os cachorros e os peixes, de certa maneira. Porque se a gente estiver totalmente imerso na coisa, a gente nunca vai conseguir observar de fora. Pensem bem. Por exemplo, uma analogia, que a analogia é complicada porque ela não é 100%, obviamente, né? Senão seria identidade. Mas uma analogia, eu não sei se vocês já viram aquele cientista Carl Sagan, ele falando sobre a quarta dimensão. E aí ele vai falando sobre a quarta dimensão, nosso mundo é tridimensional, né? Todo mundo sabe e percebe isso. Mas se ele fala que se tivesse uma quarta dimensão, ele mostra tipo maquete assim, que ele fez para tentar demonstrar isso. Ia ser algo que a gente está tão imerso nesse mundo, porque a gente realmente está no mundo material, que a gente não ia conseguir experimentar nem ver a quarta dimensão, sabe? A gente não ia conseguir interagir com ela. É a mesma coisa, você pega o 2D, os jogos que a gente elabora, né, com a nossa inteligência ali. O Mario tá lá no joguinho, pulando, né, matando os bichinhos, pegando a casca, jogando Yoshi pra morte no super buraco e se salvando e fazendo as loucuras dele. Se tivesse ali uma realidade 3D, pensando se fosse um mundo real 2D ali, se fosse uma pessoa com intelecto, etc., o Mario não ia conseguir perceber coisas 3D, não é? Seria impossível para ele, porque ele está totalmente imerso no 2D, não é? Ele nunca ia conseguir interagir com algo que estivesse de fora. Ele está aqui, né, só olhando, vendo tudo aqui, interagindo tudo aqui. Algo assim, se estivesse nesse sentido, seria impossível para ele ter a percepção, né? Ter interação com isso, não é? Porque isso está acima do mundo dele, né? É uma coisa assim, uma coisa incrível de você pensar. Acho que tem uma analogia boa também. O homem corrompido não consegue conceber a eternidade de Deus, por exemplo. Exatamente. Ou até mesmo a bondade. Exatamente. Outra coisa que a gente falou também da ciência infusa lá. Se uma pessoa nunca aprendeu uma outra língua e vê essa pessoa falando essa outra língua, vivendo e fazendo as coisas, para ela vai ser algo que ela não vai ter nenhuma racionalização. Ela não vai entender nada, né? Aquilo não vai fazer nenhum sentido para ela, não é? Porque aquilo está fora, digamos assim, dela, do ser dela, né? Está fora do ser dela, literalmente está fora do ser dela, né? Então ela não tem como ter esse contato com algo que está fora do ser. E olha só o que acontece, que interessante. Isso é o que se dá com os animais brutos. A gente conversou na reunião passada que eles têm certo conhecimento das coisas, né? Que eles têm alma, que eles têm certas faculdades internas que são da alma, né?
e até muito elevadas. A gente vê o animal, os animais mais elevados que têm memória, estimativa, né? Senso comum e imaginação. Eles têm animais que têm tudo isso. Mas agora a gente vai chegar no ápice do ser humano, que diferencia a alma do ser humano da alma dos seres materiais e animais. Materiais não, também são materiais, mas dos animais brutos. Brutos é que não possuem inteligência. Olha só a diferença cabal e a grandeza do homem. Isso tudo, pessoal, só lembrando que incrível que é tudo pela natureza, pela razão natural que a gente está observando, mostrando o quanto a metafísica é real e séria e muito mais científica do que daqueles negócios que quebram átomos lá, gigantescos, etc. Acelerador de partículas. Tanto que isso é muito mais científico dessas coisas, porque a gente chega em esferas muito mais elevadas, mais importantes e que são a base do mundo material. Putz, ainda bem que eu falei isso, que eu lembrei de uma coisa importante. Mas que são a base do mundo material. Isso é muito mais ciência, muito mais elevado do que o que esses caras fazem. A gente vai entendendo porque e coisas que no mundo moderno tão louco eles não têm isso, eles não têm a base do que eles trabalham. Mas olha só que interessantíssimo. Aqui tem a foto de um relógio, né? Eu ia colocar um relógio e uma foto de algo material do lado. Foto de algo material, como se eu tivesse capacidade de tirar foto de algo que não seja material, né? Mas eu ia colocar uma foto, algo do lado, para representar o espaço, assim. Mas aqui já tem tudo, já tem o tempo e o espaço ao mesmo tempo. Porque espaço é quase que igual a matéria, né, digamos assim. Quase que igual às realidades físicas. E aqui você já tem realidades físicas, né? O próprio relógio é uma delas. Já tem o espaço aqui, no fundo dele, o relógio, etc. E os ponteiros e o funcionamento do relógio que explicam a matéria, que explicam o tempo, que serve para explicar o tempo. Olha só que interessante. Eu não sei se alguém aqui já viu um cachorro combinando que horas que ele ia encontrar com outro cachorro. Alguém já presenciou essa cena? Ou um periquito marcando um encontro? Ou uma lebre perguntando que horas são? Alguém já viu, presenciou algo assim? E olha só que interessante, tendo em mente o que eu falei agora há pouco, olha só, o ser humano tem, diferentemente dos outros animais que têm elevadas essas faculdades internas, o ser humano tem a capacidade de marcar o horário, de separar o tempo, de dividir o tempo, de manipular de certa maneira o tempo, né? Nós combinamos de estar aqui às 19 horas, embora infelizmente não tenha cumprido certinho, nós combinamos de estar aqui por volta das 19 horas, todos aqui. Mas como a gente conseguiu fazer isso? Porque a gente está imerso no tempo de certa maneira, né? As coisas vão acontecendo, a gente nem sabe muito bem definir tempo, mas esse mero ato banal da gente combinar de encontrar determinado horário já mostra que a gente tem um poder sobre o tempo. A gente tem capacidade de controlar o tempo, não é? A gente escolhe o que a gente vai fazer no tempo, quanto tempo vai durar, aí a gente escolhe se vai ser mais ou menos, quando, como. Mas os animais, eles não fazem isso. Os animais não têm hora, minuto, segundo, milésimo, não têm encontros, não marcam as coisas. E isso demonstra que, de certa maneira, nosso ser, ele literalmente está, ao mesmo tempo, inserido no tempo, mas que ele está acima do tempo. Porque se nós estivéssemos com um ser totalmente abaixo dele, submetido por ele, a gente não ia ter uma compreensão dele. Seria quase que como um peixe na água. O peixe, ele não percebe a água, ele não discorre sobre a água, ele não tem essa capacidade, né?
ele simplesmente é levado pela água, influenciado por ela. Mas nós temos essa absurda capacidade até de separar o tempo. A gente consegue separar o tempo, moldar o tempo. É algo que só se nós estivermos observando de fora para conseguir. Por quê? Porque isso mostra que ele está no nosso intelecto ali, né? A gente conseguiu captar. Então a gente está no nível dele, entende? E os animais não, eles estão totalmente submetidos a ele. Porque São Tomás de Aquino falava algo semelhante, vou falar aqui agora, é que a coisa, como que era, deixa eu ver se eu lembro aqui, para ela estar no mesmo gênero do ser, é porque o ser tem acesso a isso. Por exemplo, a gente pode voltar ao processo de abstração ali do vermelho, né? Isso a gente entra que a gente já falou. É só porque a gente está acima do material que a gente consegue segmentar o material, não é? Porque a gente tem a parte imaterial, a inteligência imaterial que eles não têm. Então é só se a gente estiver acima do tempo que a gente consegue segmentar ele. Não faz sentido isso? Sim. Não é? Não seria literalmente impossível de outra maneira? Se a gente fosse totalmente matéria, seria impossível a gente ter essa capacidade, né? A gente ter esse tipo de coisa, mas isso é totalmente racional, não é? Ou eu tô meio que crendo muito levianamente? Não é. Não é verdade que factualmente, objetivamente é assim? Objetivamente, não é algo subjetivo isso. Algo que a gente sente ou cada um tem uma percepção. Isso é o que se dá com toda a natureza e substância humana. O que mostra que os seres humanos que tinham horário, essas coisas, tudo, lá atrás eles já tinham as mesmas potências que a gente. São todos conceitos criados, né? Dia, ano, são conceitos que a humanidade definiu, porque ela experimentou. Então, é o que a gente falou na aula passada no Trivium, que embora o nosso modo de interagir com ele seja relativo e convencional, o conceito é totalmente objetivo, porque a gente chega no conceito de tempo, pra gente é tempo, né? Pro cara dos Estados Unidos é time, né? É diferente uma coisa da outra, não é? Contudo, o conceito é totalmente objetivo. Ele não depende da nossa experiência, não depende do nosso aspecto subjetivo. Então mostra que todos os conceitos, tudo que a gente elabora com a inteligência que transcende o mundo material, é totalmente real, científico e objetivo. Está em todo humano, não é uma questão de sociedade. Exato. Em todas as sociedades, até o Novo Mundo, que os aborígenes, todos, eles tinham calendários, não da mesma maneira. Mas é um conceito que é além de civilizacional. Exatamente, isso é da natureza humana. Então só agora, pessoal, só com a aula passada que a gente já teve aqui, a gente já literalmente destruiu 90% dos erros, heresias, loucuras e problemas psicológicos e científicos do mundo moderno, sem brincadeira, assim. Sem brincadeira mesmo, assim. Se a gente tiver, isso é muito importante indo devagar, pra gente fixando no nosso ser, na nossa memória, porque isso causa diferença entre uma vida realizada e uma vida não realizada. Quando a gente percebe a imaterialidade da alma e logo a gente vê que ela é imortal, né, porque a decomposição é própria e apenas das coisas materiais, quando a gente vai tendo essas certezas que deixam de ser crença e se tornam certezas, conhecimento, muito além disso, a gente leva muito mais a sério e a gente fica impossível de cair no erro, né? Porque é a mesma coisa de você escolher entre um esterco ali que você sabe que é horrível e um grande tesouro que você já percebeu que aquilo é muito bom, né? Então por isso que assim, eu obviamente não estou nem perto de esgotar o assunto e nem de explicar muito bem. Então isso é só uma introdução, é só uma passada por esses assuntos que são literalmente a realização da vida humana. E aí a gente entra num outro aspecto incrível, que é a realização da vida humana. Nossa, eu vou escrever aqui, porque senão eu vou esquecer. Para abordar ainda agora.
Só uma coisa para terminar esse assunto, a gente chegar propriamente na descoberta racional da realização da vida humana, eu trouxe um print de uma notícia que existem várias assim no mundo, né, na história. Só para a gente encerrar o assunto de imaterialidade da inteligência. E voltando mais um pouco. Então, os animais, esses seres que têm alma, mas que não têm horário, que não têm conhecimento, quer dizer, que não têm inteligência, nem conhecimento inteligente, a diferença reside na alma, porque a alma humana tem a faculdade, então, de algo que capta o ser das coisas e a finalidade das coisas, né? E tem a capacidade da escolha. E tem essa coisa que está além do tempo e do espaço, enquanto os animais não. Mesmo tendo alma imaterial, eles têm uma alma material totalmente presa e abaixo do tempo e do espaço. Por isso que os animais não têm céu, não tem nada do tipo. E a razão mostra isso. O ser deles é totalmente submisso ao tempo e ao espaço. Ele é totalmente submisso. Então, se um cachorro morre, acabou. E não tem problema, ele nunca soube que ele existiu, entende? Não tem problema. Mas o ser dele, justamente por ele não conseguir ter horário, ele não conseguir compreender realmente o que é cada coisa, é um ser que o tempo subjuga, que se desfaz. E olha só que interessante. Olha essa notícia. Homem que vive sem 90% do cérebro, isso aqui é uma pessoa materialista falando, né? Homem que vive sem 90% do cérebro desafia o conceito que conhecemos de consciência, que vocês conhecem, né? Porque a filosofia clássica, desde antes de Aristóteles, já sabia que existe uma alma imaterial, um mundo imaterial, etc. Mas os burros do mundo moderno, eles não sabem disso. As pessoas que falam que estão no grande período do conhecimento, na idade da luz, e chamam a idade média de idade das trevas, né? Na idade média todo mundo sabia, e sabia profundamente. Eu vou até falar um pouquinho aqui, mas obviamente eu não sei tudo, é bom ir atrás, de ver que isso, só da inteligência, ela é uma faculdade que ela se aprofunda em vários níveis, e os medievais já tinham isso muito bem estabelecido. E os gênios de hoje em dia não têm nem ideia da base disso tudo, que eles estão confusos com uma notícia dessa. Mas é óbvio, como que um pedaço de carne, igual a gente estava conversando no final daquela aula, um pedaço de carne ali, que é bombardeado por outras coisas materiais, átomos de outros elementos, que se eu não me engano é magnético. Impulsos elétricos que ali são feitos de matéria entrando num estado diferente ali, etc. Como que isso ia explicar a inteligência, a gente compreender as coisas, separar a realidade? É óbvio que é impossível isso é óbvio. É óbvio que o cérebro, então, não é a fonte da inteligência. Contudo, para deixar claro, eu não estou querendo dizer também que a matéria é um nada, assim, não, longe disso. A matéria é importantíssima e a matéria tem relação com o nosso ser imaterial. Nossa, agora vou chegar na parte super legal. Tipo assim, todo mundo aqui sabe que quando está com falta de determinado hormônio, você tem uma certa... Você tem problemas para aprender as coisas, né? Porque às vezes você fica muito mal, quando você está com machucado, etc. Então você vê que o material influencia a inteligência que é material. Mas por que isso? Porque o nosso ser, ele não é uma alma que controla um corpo e só um eletrônico. Nosso ser é físico e imaterial em ato. Não é físico em ato e material em ato. O ser do ser humano é justamente a conexão entre matéria e alma. E a nossa realização, ela se dá também se a gente se realizar em todas as esferas. Porque é impossível a gente viver sem a nossa parte animal. E é impossível a gente viver sem a nossa parte vegetal, como é para ser, né? A gente percebe que a finalidade da vida humana, ela passa por essas realidades. Nossa inteligência mostra que muitas vezes a alegria passa por fazer um esporte, que é algo bem físico, mas que a gente também percebe a inteligência agindo. Então a gente vê que o ser humano é esse ser, mas que o correto é a alma, e a realidade mostra que a alma é muito superior, né?
ao material, mas o nosso ser humano, diferente dos anjos, é a união dessas coisas. A gente pode cair na heresia, né, da espírita, de achar que somos almas presas em corpos. Não é esse conceito nosso católico. Exatamente. E olha só que interessante, agora a gente vai entrar numa parte que é muito incrível, e que foi bom alguém falar de espiritismo, porque é uma das coisas que refuta 100% o espiritismo, só pela razão, assim. Quer ver? Pensa bem. Deixa eu ver se eu trouxe uma fotinho legal. Aqui, ó, isso aqui é interessante, né? Mostra como que é o funcionamento do cérebro, assim, né? São esses impulsos elétricos e tal, mas que essas forças materiais, elas nunca vão explicar uma poesia. O nosso ato de sentir, entender e elaborar ali uma poesia. Uma coisa que eu queria pesquisar, porque tem animais que eles têm um DNA, ou seja, a parte física é praticamente idêntica a nós. Tem animais, se eu não me engano, porco, que é mais de 90... Não. Eu acho que é um tipo de macaco, que o cérebro dele é semelhante ao nosso em mais de 90%. Se a inteligência fosse o cérebro, os macacos e esses outros seres eles iam ter 90% da nossa capacidade de inteligência. Mas a realidade demonstra que eles têm nada. Eles demonstram que a diferença entre nós é literalmente, assim, se eu puder falar assim, não posso, estar errado, mas uma licença poética, é literalmente maior do que a nossa distância até uma estrela que a gente vê brilhar no céu. Olha só essa estrutura que a gente está aqui, concreta. Olha que loucura, a gente está gravando o que acontece no mundo passageiro, conseguindo capturar isso para a gente ver exatamente o que aconteceu depois. Olha isso, a gente conseguindo produzir luz, a gente vai moldando as coisas do nosso bem entender, provando que o Gênesis é totalmente real, né? Tudo que está lá. E olha a nossa diferença para com um macaco ou um porco, eles não fazem nem um milhão de avos que a gente faz, não entende nem 1 milhão de avos do que a gente entende, né? Então, essas coisas não tem que surpreender a gente, sabe? A inteligência não é nada, não tem nada a ver, de certo modo, com o cérebro, embora ela use o cérebro como um instrumento, né? Que a gente sabe, mas o cérebro é mais para controlar o corpo, né? Mas também é necessário para a inteligência, mas de forma muito pequena. Igual é necessário o corpo para a gente viver nesse mundo, não que a gente dependa dele, e não que seja causado por ele a inteligência, essas coisas, né? E aí a gente entra no aspecto entre a união do mundo, como que se dá de fato, concretamente, a união do mundo imaterial com o mundo físico. E Aristóteles, ele explicava pra gente, explica ainda isso pra gente. Quer ver? Aristóteles desenvolveu a teoria das 4 causas, analisando a realidade, analisando os seres. Aristóteles desenvolveu a causa material, por exemplo, ele viu uma árvore, ele falou, o que é a matéria disso? O que gera a matéria disso? Aí ele percebeu, então a matéria ela é feita, a árvore, a matéria dele ali é a madeira, né? É a madeira. Que é a causa final que a gente já percebeu, né? Que a inteligência percebe a finalidade das coisas. Aí ele começa a perceber que ali ela é totalmente, cada parte tem uma função. Aí ele descobre que por dentro ele tem um negócio que bombardeia os nutrientes, que é tipo como se fosse uma veia, né? Ele percebe que a casca ali da árvore serve para proteger ela, etc. E o que é a causa formal? Qual que é a forma dela? A gente vê que é a forma de árvore, porque o conceito de árvore é para determinar aquele ser que a gente sabe que tem aquele tronco e as ramificações dele produzem folhas e frutos, e percebe, olha só, guardem isso da formal, que a forma dela é totalmente diferente, por exemplo, de quando ele encontra água na natureza, né? Elas têm formas totalmente diferentes, né?
A água você não pode falar bem que ela tem uma forma, mas deu para entender, assim, você pega de uma pedra também, por exemplo, a forma dela é totalmente diferente. Então ela tem que ter uma causa formal, mas ela também tem que ter uma causa material para ela ser, assim, na árvore. E tem que ter uma causa final, porque a gente percebeu que as coisas têm um sentido, né? E tem uma finalidade, a gente descobre o que é quando descobre a finalidade. E ele chega na causa eficiente, que a gente vai abordar depois, daqui a pouco. Mas olha só que interessante isso. Olha que muito interessante isso. Cada coisa do mundo material tem a sua forma, não é? Tem a sua forma. Mas, para além disso, cada coisa viva tem a sua forma totalmente distinta da outra, né? De forma que, embora possuam a mesma natureza, individualmente tem formas totalmente diferentes, não é? Por exemplo, a Thaís e a Camila são mulheres, não é? E são seres humanos, inteligência, vontade, etc. Mas a forma delas é totalmente distinta, né? De forma que você consegue reconhecer por causa da forma delas, não é? Reconhecer cada uma delas, né? E olha só que interessante, mas como se dá ali a inteligência trabalhando aqui que a gente foi investigar? Como se dá a forma dessas coisas? O que forma elas? E aí surge o conceito de ilemorfismo, que é muito interessante, que eu vou ler aqui rapidinho e depois comentar rapidinho. É um texto muito bom esse, ilemorfismo. Vocês vão entender melhor o que é o ilemorfismo. Ilemorfismo aristotélico. O ilemorfismo é a doutrina que Aristóteles concebeu para, de certa forma, não é para opor-se, né, mas está escrito para opor-se ao idealismo platônico e ao materialismo. Interessante. Para opor-se simultaneamente ao idealismo platônico, na sua doutrina das ideias, e ao materialismo adotado por filósofos pré-socráticos, entre os quais estão Demócrito, Leucipo, com atomismo, Anaxágoras. Este último, a despeito de ter introduzido a noção de intelecto, fornece explicações segundo uma causalidade meramente material, que a gente viu que é impossível, né? De acordo com a leitura que dele faz Aristóteles. Na perspectiva ilemorfista, a forma é um dos constituintes metafísicos primários de toda substância individual, ou composto que possui matéria e forma, que governa e determina o outro constituinte metafísico básico, a matéria. Por um lado, é pela forma que se compreende a natureza de cada coisa. Esta forma, por sua vez, é, no tocante às substâncias sensíveis, sempre imanente às coisas, não existindo a parte delas. Deste modo, Aristóteles se distingue do platonismo que postulava, ao contrário, a existência separada das ideias relativamente aos objetos sensíveis que delas participam. Por outro lado, a forma aristotélica, cujo enunciado corresponde à definição do objeto em questão, tem uma função de determinação e de controle dos elementos materiais que constituem o objeto em pauta. É porque tal objeto tem tal forma ou essência que ele está constituído por tais e tais elementos materiais dispostos em determinado modo. Por esta via, o ilemorfismo aristotélico se demarca de todas as tentativas de explicação puramente material dos objetos que nos circundam. Por quê? Ficou meio... não dá para entender muito bem, mas a gente vai discorrer sobre. Olha só. É porque tal objeto tem tal forma ou essência que ele está constituído por tais elementos materiais dispostos de um determinado modo. Olha só que interessante. Se a gente for observar os objetos materiais, as realidades materiais, as vivas, né, a gente percebe o seguinte. A gente já comentou um pouco disso na aula passada, mas não exatamente. A planta, essa planta acho que não é de verdade, né? Que massa. Então essa planta aí, ela tem essa forma de planta, e as pedras e certos minerais têm aquela forma que ela é aleatória, né? É conforme os outros elementos influenciarem ela, né? A gente já pensou nisso quando a gente falou na aula passada, que ela é totalmente, os minerais são totalmente passivos, né? Eles têm nenhum processo ativo, não moldam a realidade, não tem nada. Mas essa planta, ela
ela é totalmente ativa e individual e independente de certa forma, porque ela é influenciada pelos mesmos elementos externos do que uma pedra. Ela é constituída materialmente pelos mesmos elementos do que muitas vezes as pedras e terras e elementos materiais, porque assim, a gente sabe que os compostos orgânicos são feitos de carbono, né? Mas também, igual nós precisamos de consumir magnésio, consumir... Fala outro elemento, assim. A gente tem que consumir cálcio. Tá acabando a bateria? Tá. Qualquer coisa eu uso o meu. Vou até pôr pra carregar. A gente tem que consumir elementos assim, materiais que a gente sabe que eles ali por si, eles não têm forma, eles são aleatórios. Mas a planta ali, ela sempre pega esses elementos que são da mesma estrutura material do que esses elementos externos e ativamente vai se transformando para adquirir uma determinada forma. E a gente vê que sempre na natureza existe uma ordem que vem a semente ali da maçã, cai na terra num lugar distante, que é um ser à parte daquela árvore, né, naquele momento, mas ela vai lá e pega esses elementos materiais e leva até aquela forma, não é? Aquela mesma forma anterior da sua mãe, com pequenas diferenças, mas a gente vê que substancialmente é a mesma, né? Que produz as mesmas coisas. E observando essa realidade, Aristóteles foi ficando indagado, foi ficando uma pulga atrás da orelha e foi pensando isso em outros elementos. Nós somos materialmente, igual os cientistas falam, nossa, o nosso DNA, ele é 90 e tantos % igual ao do babuíno Frozen Rosens. Olha só, nosso DNA também, ele é 87% igual ao porco Churis Nunes, assim, negócio muito louco. Mas ao fim e ao cabo, igual o Ítalo Marcilli fala, a gente é praticamente, realmente, materialmente, a gente é praticamente a mesma coisa que o porco. Essa que é a verdade. As nossas ligações de carbono, etc., até o funcionamento do DNA, do cérebro, com esses animais mais perfeitos, né, mais capazes, é praticamente a mesma coisa mesmo. É realmente praticamente a mesma coisa. São tecidos dos porcos em cirurgias. Então, olha isso. Materialmente praticamente a mesma coisa. A gente consome as mesmas coisas que eles. O porco, ele come muitas vezes carne de porco. O porco come milho, ele come várias plantas, ervilha, várias coisas. A gente come isso, arroz, você vai jogando pro porco a sua comida, né? E aí que tá, tem um processo nele, que é o da alma vegetativa, que vai pegando aquilo e vai transformando no porco, né? Transforma no porco e desenvolve o porco. Mas como porco? Mas por quê? E aí Aristóteles vê o negócio da semente, que é uma coisa que tem nada... A semente parece com uma árvore, não tem nada a ver com a árvore, né? Só que a semente, ela se desenvolve sempre para a forma da árvore. Então ele percebeu que a forma é anterior à matéria. E ele percebeu que há algo presente ali naquele ser material que é o que dá a forma para a matéria e de certa forma sustenta a matéria, né? Porque olha que interessante, um ser humano, por exemplo, é sempre quando o esperma se encontra com um óvulo, forma um zigoto, e aí o zigoto vai adquirindo os nutrientes e instalado em determinado local, ele vai se desenvolvendo e sempre aquela bolinha ali orgânica, feita da mesma coisa, a gente vê que até o feto humano é quase igual a um feto de um animal, assim, né? Aquele ser, ele vai se desenvolvendo por si, porque é independente da mãe, a única coisa que a mãe faz é transmitir os nutrientes, né? De certa forma ele só precisa do aluguel ali do espaço para se desenvolver, mas ele está à parte, né? Quando ele se torna um zigoto, ele já é um ser à parte ali da mãe. Ele por ele mesmo, ele se torna com a aparência formal de humano. Mas olha que coisa mais estranha. Por que quando a mulher não come assim, essa matéria que é a mesma, né, que ela está comendo, etc., não forma um bebê ali? Porque a estrutura material praticamente é a mesma, né?
é porque naquele momento do encontro do óvulo com o espermatozoide, literalmente, isso é um processo que as ciências naturais mostram quando, infelizmente, né, se faz ali bebês de proveito, assim, né? Mas quando faz isso, literalmente, isso é uma das coisas mais incríveis da realidade. No momento de encontro do espermatozoide com o óvulo, uma luz é emitida que ela tampa a visão de quem está observando ali pelo microscópio, obviamente, né? Literalmente, no encontro. Isso é ciência natural, isso não é nada de fé, etc. É um processo que se observa todas as vezes. É uma coisa muito incrível, né? Muito mística, assim, muito real. Mas por quê? Porque mostra que nesse momento, que é o momento que se infunde então a alma, que realmente Deus, porque é um ser exterior, né? E materialmente só o encontro assim não ia dar nada. Esse momento é que a alma é infundida ali naquele ser material, eles têm propriamente ser humano, né? De tanto que ele por si consegue se desenvolver e consegue sempre adquirir a forma humana. Então, na realidade se percebe que é a alma, essa coisa imaterial, que ela forma o material. E São Tomás explicava isso com muito mais detalhes e tal, na Suma contra os gentios. Porque olha que interessante, né? Até os hereges antigamente eram melhores, assim, porque eles entravam nos aspectos que eles já tinham esse conhecimento filosófico, já debatiam nesses campos, e entravam em erros graves e se obstinavam. Aí tinha que ir lá Santo Tomás e analisar essas questões profundas, até questões, assim, filosóficas, para debater com eles, né? Hoje o nosso debate com o herege seria com um doido ali numa garagem, pulando e girando, falando palavra aleatória e tal. E antigamente era um debate puramente intelectual, profundo, assim. Mas então, Santo Tomás dizia que a alma está no corpo inteiro, em todas as partes do corpo, e que a alma, então, ela realmente tem a forma do nosso corpo. Até porque a forma do corpo, da alma, é anterior à matéria. Então, a forma da nossa alma tem que ser essa, porque é ela que guia a matéria para ser estabelecida desse jeito. Porque, igual eu falei, aquilo ali é a mesma matéria que eu, o porco é a mesma matéria que eu, mas a essência é totalmente diferente. Então, a coisa que está além da matéria é a que dá a diferença. Então, a alma, que é a coisa além da matéria, que é a nossa essência, e a essência dos animais também, etc., ela é desse jeito, de certa maneira. A alma de cada um é desse jeito, de certa maneira. Não exatamente, mas é desse jeito. A gente tem erros não quistos, digamos assim, por Deus, né? Que aí já a gente vai ver mais pra frente, etc. Quando a gente vê a criação, as provas de Deus, a gente vai entender os erros e tal. Mas então a gente percebe essas coisas. E olha que interessante. Esse ponto de vista, olha que super interessante. Esse ponto de vista, né, de que a alma dá forma para toda a matéria, então para cada detalhe nosso é a alma que dá a forma, explica um fenômeno muito interessante, que quando há transplante de órgãos, muitas pessoas que têm tipo transplante de coração, de alguma coisa, adquirem uma habilidade que elas nunca tiveram. Tem casos de pessoas que recebem transplante de coração assim, e começa a super tocar piano. Antes a pessoa nunca tinha pegado no piano. Você fala, que loucura, o que é isso, meu Deus? Mas aí você descobre que a pessoa que ela recebeu o órgão era um exímio pianista. Olha só. Então, se a alma dá forma para tudo, e a pessoa desenvolveu a alma dela, porque a memória é uma das faculdades internas, como a gente viu, ela adquiriu aquela capacidade, é totalmente racional que esteja, de certa forma, ali essa memória da pessoa, né? Então a pessoa acaba acessando partes da memória de outro. Olha só que coisa mais incrível, isso demonstra várias coisas, assim. Isso mostra tanto que a natureza é mística, de certa maneira, né? Uma coisa super mística. E a gente pode se aprofundar e vai nas próximas aulas
reuniões muito nesse aspecto das faculdades da alma. Inclusive eu vou marcar uma live com o Leandro, conhecido que já deu aula para o ISPA, que ele era um frei dominicano, então a função dele é só estudar essas coisas, e estudar essas coisas de São Tomás, mais ainda, porque era a ordem de São Tomás, né? Ele mostra que a alma imaterial tem certa sensibilidade, e ele vai poder discorrer muito melhor do que eu pra gente essas coisas dos sentimentos, da alma e etc. Vai ser uma live imperdível pra gente estar aqui. Vou ver se consigo a live. Mas olha só, é só para mostrar que as coisas se aprofundam muito mais. A gente tem uma divisão do intelecto mesmo. A irmã Miriam Mary Joseph, ela diferencia ali no Trivium virtudes do intelecto. Você pode dizer quase que elementos do intelecto, 5, né? Mas ali ela pega e explica, uma delas é a ciência. A ciência é a capacidade de descobrir as causas de certa coisa, né? A gente percebe, a gente consegue ver, mas quem gerou isso? O que causou isso, né? A gente consegue perceber essas coisas. Obviamente que os animais não têm isso, né? Então a gente vai lá, o que causou tal coisa? Às vezes a gente vê uma pedra voando por aí, nossa inteligência mostra, olha, pedras não voam. A gente consegue ver que tem uma causa para aquilo. E a ciência não é isso também? Os cientistas naturais, digamos assim, né? Os naturais estão bem abaixo da filosofia, então a ciência que se compreende hoje em dia é muito menor do que a filosofia de verdade, né? Mas esses cientistas naturais que estão nessas coisas baixas, eles sempre estão procurando as causas das coisas, né? O acelerador de partículas é basicamente isso, né? Ele quer saber o que causa os átomos e a junção material deles ali. Então essa é uma das faculdades do intelecto. Contudo, o intelecto tem outras faculdades. Uma delas, que ela fala que é a mais elevada hierarquicamente, é a sabedoria. Que a sabedoria é descobrir o sentido das coisas e acessar as coisas imateriais, mas pode dizer que ela, de certa forma, é a capacidade de descobrir a finalidade das coisas. Igual a gente descobriu das veias dos animais, a gente descobre a finalidade do olho, né, que é a visão, a finalidade do ouvido, dos nervos auditivos e do líquido que a gente descobre que tem aqui, etc. A gente descobre a finalidade disso. Isso é uma das virtudes do intelecto. A sabedoria, assim, a descoberta metafísica e depois na teologia, né, que é o suprassumo. Mas na metafísica, ali, descobrir essas coisas, a gente descobre que é um sentido... A gente descobre a memória, que é um sentido interno. Que os animais, por exemplo, eles só recebem um influxo e agem, né? A gente não, a gente descobre o que é, então é do intelecto. Então a gente vê que tem essa diferença do intelecto. Mas são 5 as virtudes. A gente descobre que outra delas, que é a mais baixa, que é a arte. E a arte mesmo, olha só que interessante. A gente percebe que é devido à razão que a gente consegue produzir coisas com uma finalidade útil, muitas vezes materialmente mesmo, né? Por exemplo, criar uma cadeira. Os animais não criam uma cadeira. Então isso é realmente uma coisa intelectual. Porque igual a gente falou na aula passada, né, aquela coisa do conceito de cadeira, né? Eles usam da cadeira, mas não tem um conceito. A gente tem esse conceito que serve, sabe para que serve. E que a gente forma uma imagem imaterial na nossa mente, de maneira que a gente consegue criar uma cadeira na nossa cabeça que não existe na realidade física, mas a gente pode criar, eu mesmo agora na minha imaginação, na minha cabeça, estou criando uma cadeira muito louca que eu nunca vi na vida, mas pelas experiências sensíveis eu posso segmentar elas e criar algo totalmente único. Então a arte, ela é uma virtude, um segmento do intelecto que concerne as coisas materiais e molda elas para uma finalidade útil. E as coisas, artes, pinturas, etc., são exatamente isso. Isso mostra que, na verdade, as artes de verdade, elas têm finalidade. Só que elas são chamadas de artes do belo. Por quê? Porque, embora elas também sejam isso, elas são artes, ou seja, coisas criadas pela inteligência no mundo material, diferente da sabedoria, que ela está no mundo puramente imaterial, né? E no mundo intelectual. A arte é o intelecto, mas agindo na matéria, então por isso que ele é inferior também, mas é ele agindo na matéria para algo material. Mas as artes do belo, você também tem que ser pela arte material, mas com a finalidade de levar as pessoas para o belo. E aí... Então, pessoal, para encerrar aqui,
observe o seguinte, as artes do belo, né? O que é uma arte? É uma coisa ali criada por um ser inteligente, né? Na matéria, que a escultura é material, né? A pintura é material, teatro é material, cinema é material, etc. Feita na matéria, mas que nossa, por exemplo, que nos... Oi? Não sei se ficou salvo. Aquele desligou, né? Não, dá nada. Mas então que nos leva à beleza, não é? Por exemplo, você vê isso aqui, isso gera beleza, dá um gosto, uma coisa absurda, não é? Mas alguém já viu a beleza, já tocou a beleza? Alguém já sentiu a beleza? Óbvio que não, né? Isso não acontece. E você consegue falar, por exemplo, que uma coisa é mais bela do que a outra, não é? Quando você vê uma paisagem legal, mas que não é tão legal igual essa, você não consegue comparar? Você fala assim, nossa, isso é mais belo do que a área do meu bairro. Nessa frase existem 3 elementos, que é essa paisagem do Himalaia, então vamos dos Alpes, vamos pôr aqui os Alpes, o meu bairro, que é um lugar físico ali, e a beleza, né? Está separada disso. Ora, para conseguir existir essa comparação, a beleza tem que estar fora de cada um deles, né? É óbvio isso, né? Tem que estar fora de cada um deles, então a gente também sabe que não é imaterial, porque a beleza é algo que a gente vê através da matéria, mas que sai dela. E que se algo é mais belo do que o outro, quer dizer que ele está mais elevado em relação à beleza, né? Mas você pode se elevar, então, assim, em relação à beleza, quer dizer que a beleza não está nas coisas. E só pode ser comparado se existe a beleza absoluta. Por quê? Porque mostra que a beleza é una, porque senão você não poderia falar que os dois são belos, né, mas o menor grau, e você não podia chegar mais perto ali não poderia falar que é mais belo do que o outro. Você fala que ele é mais, quer dizer que ele está participando mais dessa beleza absoluta. Então você percebe que a beleza é absoluta, né? E a mesma coisa com outras coisas materiais, por exemplo. A gente pode dizer que um ato é mais bom do que o outro, não é? A gente sabe que o bom está separado ali da matéria e que se for para comparar é porque o bom não está nas coisas. E se um é mais do que o outro, é porque ele está mais elevado em relação à bondade. Então, para existir a possibilidade de comparação e dessa análise, tem que existir o bem absoluto. E os absolutos têm que se coincidir em um único ser, em um único ente, que a gente vai ver mais tarde, na outra reunião. Então, olha só, a gente já descobriu que existem categorias essenciais da vida que são absolutas, que são imateriais. A gente descobriu mais coisas hoje sobre a alma imaterial, operações do intelecto, descobriu mais como funciona a realidade, percebeu que as coisas fundamentais são as imateriais, nos aprofundamos na alma humana e já começamos a entrar, então, na compreensão da realidade externa. E mais do que isso, a gente entrou agora, nesse finalzinho, na compreensão de que essas categorias, beleza, justiça, etc., bondade, existem à parte de nós, elas são imateriais e têm absolutos. E a gente está começando a entrar no mundo imaterial fora da alma humana imaterial. Descobrir racionalmente o mundo imaterial. Então agora o resto vai ser uma jornada para a próxima reunião. Então por hoje é só.